Eu gostei dessa coisa de ficar contando aqui, né, coisinhas que já aconteceram. Histórias, assim, da minha vida. Eu não sei o que me fez lembrar disso, mas eu tava lembrando esses dias, ontem, eu acho, de lá para 2005, como era esse cenário em 2005. MSN, internet discada. Aí eu tinha essa amiga, que a gente era bem próximas e tal, desde bem criancinhas. Nessa época eu tinha 12 anos. A gente era amiga desde, sei lá, os 7 anos. Eu era muito fã de System of a Down. Antes era mais Simple Plan, mas ela continuou sendo bem fã de Simple Plan. Enfim, não sei porque eu tô falando isso, mas é só pra dar um contexto. Eu lembro que eu fui viajar pro interior, que era onde meus avós tinham casa e tal. Bom, eu fiquei sem internet, né? A gente até tentou lá colocar no computador, a gente não conseguiu de jeito nenhum. Pra vocês verem, a gente simplesmente não conseguiu internet no computador, assim, tipo internet de escada e tal. A gente não conseguiu configurar o computador. Beleza, eu não consegui me comunicar com ela e foi foda também. Eu tava no meu auge de vício e eu ficava, tipo, eu precisava saber tudo o que estava acontecendo no mundo, precisava conversar com meus amigos. O que aconteceu? Eu peguei o celular da minha avó. Eu nem lembro como que era esse celular, era um celular, tipo, 2005, pensa, era uma coisa bem... né? E fui conversar com essa minha amiga por SMS. E nem foi, tipo, ficar conversando muito, mas assim, precariamente a gente conseguiu trocar uns SMS ali. Eu fui encerrar a conversa e eu falei, te amo muito, não lembro o que foi exatamente. Eu sei que a minha avó, depois ela pegou o celular e ela foi ver, que a minha avó, ela sempre gostou. Tipo, até hoje, ela tem celular e tal, mexe no WhatsApp, só que assim, ela faz uma bagunça, enfim. Ela pegou o celular e aí ela viu essa mensagem que era eu falando, te amo. E ela começou a questionar, começou a tentar, tipo, me botar na parede, assim, tipo, por que eu tava falando eu te amo pra uma mulher? Gente, sério, 2005, hein? Enfim. Ela queria dar a entender que eu era lésbica. Eu tive que ficar me explicando por que eu tava falando eu te amo pra uma amiga. Eu falei, ué, vó, eu amo minhas amigas, você não ama suas amigas, não? Eu lembro que eu falei pra ela. Foi isso, ficou essa coisa estranha. Eu fiquei, tipo, tentando explicar como se eu estivesse fazendo uma coisa errada, gente. Eu tava simplesmente falando pra minha amiga que eu amava ela. E eu e essa amiga, a gente ainda continuou sendo amiga por uns anos. Hoje em dia a gente não conversa mais, eu não tenho contato com ela mais. Por quê? Aí eu vou contar outra história. É louco, porque chegou num momento, numa idade, que ela começou a, sabe, tipo, prioridade namorado, tudo era namorado. Eu nem lembro se aí ela já tava com o que ela tá hoje, que ela casou e tal. Eu lembro que uma vez quando ela já tava com ele, com esse, que eu sei que ela tá casada com ele, vira e mexe, a gente conversava e o assunto era tipo, tá, mas vamos fazer algo. E ela dizia como ela não podia, porque o tempo livre que ela tinha era final de semana, e final de semana ela via ele. E assim, ela não podia deixar de ver ele um dia. Eu vejo ele sábado e domingo, então realmente eu não posso fazer nada. Durante a semana eu tô trabalhando. Mas ela não dava abertura de tipo assim, ó, tá, mas eu vou pegar um desses dias que eu vejo ele e a gente pode fazer algo, tá? Ou então, tá, olha, vamos pensar uma alternativa. Então, gente, só pra vocês entenderem, a gente morava a 5 minutos, 7 minutos, andando de boa, uma da casa da outra, eu juro pra vocês. Então assim, do trabalho, dá pra dar um jeito, gente. A gente morava no mesmo bairro, a gente podia, não sei, gente. Um dia chegando no trabalho, um dia saindo do trabalho, vamos marcar então, passo na sua casa rapidinho quando eu estiver chegando de tal lugar, sabe? Eu não tô pedindo pra ela se desfazer de alguma coisa, eu não tava pedindo pra ela me botar como prioridade e sei lá, eu só queria assim, ok, não está dando, mas vamos pensar algo? Não. Ela falou comigo de um jeito assim, que basicamente o final de semana era do namorado. E sabe quando a pessoa fala naquele tom de é isso, sinto muito e não tenho o que fazer? Ela meio que encerrou ali. Sabe quando você sente que a pessoa botou um, tipo assim, tá, e não vamos mais discutir isso, essa é a realidade. E aí eu fiquei tipo, então é isso? Parecia naquele momento que ela tinha aceitado que a gente não ia mais ser amiga. Foi isso, assim. Aí teve um dia que a gente se encontrou sem querer num ônibus. A gente chegou nesse assunto de a gente se distanciou. E aí ela falou, tipo, a gente tomou rumos diferentes na vida. A gente foi pra caminhos diferentes na vida. Aí eu falei pra ela, como assim a gente foi pra caminhos diferentes? Eu virei stripper e você é uma freira, é isso? Porque eu não sei que caminhos diferentes são esses, sinceramente. O caminho diferente dela, na minha opinião, era que ela botava o marido dela
que agora é marido, mas o namorado acima de tudo. E assim, acabou, amigo. Ou então o problema era eu, né, gente? Vai ver, era eu. Eu não sei o que passa na cabeça da pessoa, mas parece que ela aceitou tão bem, assim, que simplesmente acabou. Ela tava trabalhando, eu tava fazendo faculdade. Quando eu encontrei com ela nessa época também, na verdade eu tava saindo de um trabalho que eu tava dando aula de inglês pra criança, que eu não faço mais, tá? Eu não gosto da aula. Ah, é isso, né? A vida nos distanciou. A vida, o caralho, né? Porque, assim, eu tentei, mas ela deixou claro que, assim, finais de semana é meu e do fulano. E acabou. E não é só isso também, tipo, de continuar conversando online, mas ela meio que botou ali um ponto final. Mas assim, hoje em dia, provavelmente, pelo que eu já vi, assim, eu acho que a gente tá bem diferente mesmo. Ideologicamente, eu não sei dizer, mas é o que eu imagino. E nos rumos da vida, assim, porque agora ela é mãe, ela é casada, e eu acho que ela tem umas ideias bem diferentes de certas coisas na vida. Mas eu acho louco isso, sabe? Às vezes eu sinto falta. Tipo, no aniversário... Ela faz aniversário, tipo, um mês depois de mim, assim. Eu lembro dela, Mano, às vezes eu passo de ônibus perto da casa e essa casa dela. É aqui pertinho, então eu vejo. E aí ontem eu lembrei dessa história, que eu tava conversando com ela quando eu tinha 12 anos e falei te amo e tal. Mas é louco, né? Como que pessoas passam pelas nossas vidas e vão embora e... É que a gente tem essa coisa de querer que tudo dure pra sempre, né? Mas eu não gosto quando algo acaba de um jeito tão sem acabar mesmo. No caso dela, meio que ela aceitou, ela deixou simplesmente acabar. Ela não me deixou tentar. O que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês têm histórias parecidas? Compartilhem aqui comigo. Gente, indo nessa onda de histórias, assim, que aconteceram comigo, vai ficar um pouquinho de sombra, perdão. Tipo, quando eu era mais nova, eu tava lembrando esses dias. Bom, eu moro num lote que tem 4 casas, todas, né, da minha família. Bem do lado da minha casa, a casa mais próxima, a gente divide um quintal e tal, é a casa da minha avó. Então, assim, né, a casa dela sempre foi meio que uma parte, assim, eu sempre ia lá, tava lá o tempo todo, porque é aqui, é no mesmo lugar. E aí, quando eu era pequena, meus pais trabalhavam, eu ficava sozinha em casa, assim, tinha alguém pra cuidar de mim, mas eu ficava sozinha na maior parte do tempo. Ficava bastante na casa da minha avó também. Eu lembro que, às vezes, eu ia pra casa da minha avó, por exemplo, e eu deixava aberta a porta da minha casa. Porque, assim, nenhuma delas vai direto pra rua. Na verdade, a casa da minha avó até vai, mas é do outro lado. Enfim, a minha casa não tem acesso direto à rua. Tem a minha casa, daí tem um quintal, tem uma portinha pra um portãozinho pra um corredor, e depois tem lá na frente o portão da rua. Mas mesmo assim, né? Eu ia pra casa da minha avó e às vezes eu deixava a porta daqui de casa aberta. Porque basicamente é a porta que eu deixava aberta no quintal, casa da minha avó já. Mas a minha avó, ela queria que eu trancasse a porta. Mas ela não sabia falar simplesmente: Cíntia, você tem que trancar porque é perigoso. Enfim, tem maneiras, né? Quando eu não trancava, eu continuava indo lá e não trancando a porta. Ela dizia: Cíntia, tranca essa porta porque um dia você vai entrar na sua casa, vai ter um homem debaixo da escada. Porque aqui em casa eu tô na parte de cima. Então a gente tem uma escada e tem aquela meio que um espacinho embaixo. E aí ela dizia que um dia eu ia entrar aqui em casa e ia ter um homem me esperando lá pra me atacar. Então eu ficava apavorada. Gente, eu não sei dizer pra vocês quantas vezes que eu entrei na minha casa depois de... Mesmo de já ter deixado fechado, ou em momentos que sim, eu era bem criança e deixava aberto, enfim. Não sei quantas vezes que eu entrei e eu fui lá, debaixo da escada, pra poder... Ou atrás da escada, sei lá. Pra poder olhar se não tinha ninguém lá. Aí uma vez ela também me contou uma história de uma amiga dela, que uma vez entrou em casa e tinha entrado um homem na casa. E ele tava escondido debaixo da cama. E ela dizia isso pra mim também. Você tem que deixar tudo trancado, você tem que fechar sua casa. Você não pode vir pra cá e deixar a porta aberta. Deixando claro que eu não estou deixando a porta aberta pra rua, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas não diminui. Claro, tem que fechar a porta. Mas enfim. Aí ela dizia: olha, um dia, se você ficar deixando a porta aberta, vai acontecer isso. Você vai entrar e vai ter um homem escondido debaixo da cama. Gente, isso é coisa que você fala pra uma criança. Eu lembro disso até hoje. Gente, tem dia, assim, que eu tô sozinha em casa e que... Sabe aquele... Tem dia que a gente tá com mais medo? Medo, tipo, de gente entrar em casa, que você ouve um barulho e aquilo começa a subir, assim, que você começa a ouvir coisa onde não tem, ou um barulhinho você já fica desconfiado, enfim. Tem dias que às vezes eu tô assim, sei lá, e que eu vou conferir. Eu vou debaixo da escada ver se não tem ninguém, eu olho debaixo da minha cama. É bem louco. É um negócio que tá comigo até hoje, gente. Bom, o ser humano é estranho, né? Então fica a dica aí. Se você quer que a sua, né, sei lá, seu filho, sei lá,
tenha mais noção, assim, de perigo, tenha mais cuidado. Não vai falar pra ele, assim, que vai ter uma pessoinha na casa esperando por ele. Porque, pelo amor de Deus, isso pode mexer muito com ele. É isso.